Olá pessoal, tudo bom? Galera, vamos aqui resolver a nossa questão extra que foi passada aí na última sexta-feira e com ela a gente consegue fechar aí aquela parte importantíssima do nosso conteúdo que trata da calorimetria, né? Então o que nós temos nessa questão? A análise de uma curva de aquecimento. Vamos fazer a leitura e nesse instante a gente faz a abordagem geral da questão. Vamos lá. O gráfico a seguir é a curva de aquecimento de 10 gramas de uma substância à pressão de 1 atmosfera. E aí nós temos o gráfico completinho aqui, com 3 rampinhas e 2 patamares. E logo na sequência ele pede que a gente calcule um monte de coisa aqui. De acordo com a figura acima, faça o que se pede. Calcule o calor latente de fusão, calcule o calor específico da fase líquida, calor específico da fase sólida, explique se o processo é exotérmico ou endotérmico. Galera, toda vez que você pegar um gráfico como esse, né, que representa uma curva de aquecimento, a primeira coisa que você deve observar é se essa substância é uma substância pura. Como é que você faz isso? Você olha para os patamares, que são esses pedacinhos do gráfico aqui, que são linhas horizontais. Então o gráfico ele apresenta 2 patamares muito bem definidos e eles significam para a gente que nesse período aqui, em que eles apareceram, a temperatura da substância ela não mudou, ela permaneceu constante. Isso significa que está havendo uma mudança de fase da matéria. Então a matéria estava em um dos estados físico e acabou aí nesse processo sendo transformada em outro estado físico. Quais são os 3 estados que a gente considera aqui no ensino médio, né? Que são aqueles que são gerais. São o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, toda vez que você encontrar o patamarzinho aí no teu gráfico, ele representa a mudança de um desses estados para outro. Se você tem o teu gráfico aqui completo, isso quer dizer que você tem a representação da substância tanto nas 3 fases, que é a representação de cada uma dessas 3 rampinhas aqui, e também você tem os momentos em que a substância mudou de fase, que são os 2 patamares que estão aparecendo aqui. Então, a primeira coisa que você deve fazer é começar a escrever essas conclusões em cima do teu gráfico. Então, olha, eu reescrevi o gráfico aqui, estão vendo? Refiz aquele gráfico e para cada um dos 5 pedacinhos que aparecem aí, eu fui escrevendo o que é que eles significam. Então, se a curva é representada por um gráfico em que, de uma maneira geral, a temperatura ela está aumentando, estão vendo? Ó, temperatura eixo vertical, quantidade de calor aqui no eixo horizontal. Perceba que à medida que nós temos aqui a informação da quantidade de calor para essa substância, a temperatura de uma maneira geral ela foi aumentando. Começou aqui em menos 50 graus, passou aqui para menos 20, aqui você já tem a marcação de 80 graus positivos, 100 graus positivos e por aí vai. Então isso quer dizer o quê? Se a substância no geral aumentou a temperatura, quer dizer que essa substância está recebendo calor, ela está recebendo essa energia aqui representada pela quantidade de calor. E na prática, professor, como é que a gente chama esse processo? Nós chamamos esse processo de processo endotérmico. É isso mesmo, se a substância está ganhando calor, é porque está entrando mais energia nessa substância. Se está entrando, você lembra do processo endotérmico. Ela está ganhando energia, está ganhando calor nesse processo. Então, com isso, a gente já resolve, inclusive, o item D, né? Que ele pergunta, né? Ele quer que a gente classifique se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, de cara aqui, é uma curva de aquecimento, a substância, no geral, está aumentando a temperatura, então o processo é endotérmico, ela está ganhando energia. Além disso, aí, como eu já falei antes, né? Você começa a indicar aqui o que está acontecendo. Sempre, sempre, sempre você vai ter numa curva de aquecimento completa a sequenciazinha de fases, né? Fase sólida, passagem da fase sólida para a fase líquida, que é o que nós chamamos de fusão. Depois você vai ter a fase líquida, depois a passagem da fase líquida para a fase gasosa, que a gente chama de vaporização, mas no gráfico a gente sempre trata de uma das formas de vaporização, que é a ebulição. E, por fim, você tem a fase gasosa aqui sozinha. Então, percebam aí que a primeira rampinha aqui representa a fase sólida, a segunda representa a fase líquida e a terceira rampinha representa a fase gasosa. Entre uma rampinha e outra, você tem os processos de mudança de fase.
Entre a fase sólida e a fase líquida você tem a fusão. Entre a fase líquida e a fase gasosa você tem a ebulição. Em relação à matemática envolvida na coisa, e quando eu falo matemática eu falo de cálculo da energia que está sendo usada nesse processo. Nós temos o princípio fundamental da calorimetria, que pode ser aplicado tanto para a mudança de temperatura quanto para a mudança de fase, só que com uma pequena variaçãozinha na fórmula. Como assim, professor? Muito simples. Se você estiver trabalhando com uma substância que está mudando a temperatura, você vai usar como princípio fundamental da calorimetria ΔQ igual a MC ΔT. É o nosso quimacete, né? ΔQ quantidade de calor, M a massa, Czinho é calor específico, ΔT variação de temperatura. ΔQ igual a MC ΔT. Quimacete. Se você estiver mudando estado físico, você vai usar o quimolesa, né? ΔQ igual a M vezes L. Então, para cada rampinha você vai usar o quimacete e para cada patamar você vai ter que usar o quimolesa. Então, é só fazer a análise aí dos valores e substituir nessas fórmulas. Então, para o vídeo não ficar grande, a gente volta daqui a pouco.